Glória a Deus, é para Ele, é para Ele. Toda a honra e toda a glória sempre é para o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, santo é o seu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, podeis assentar. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Hoje é um culto muito especial, é o culto de Santa Ceia. Eu louvo a Deus por oportunizar esse momento para que nós estivéssemos aqui. Certamente, como diz o nosso pastor, estava marcado na agenda de Deus. Eu quero aqui também dizer à turma do ETC, e quando eu falo da turma do ETC, eu não estou falando só dos alunos, dos professores, da direção, enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que esse projeto fosse possível. Eu me sinto honrado em representá-los, amém? E eu creio, glória a Deus, eu creio que Deus tem um propósito nessa noite muito especial. É interessante que todos nós fomos escalados nesses dias para pregar, abrir culto, fazer introdução, enfim, fazer alguma coisa. Mas esse era segredo, esse culto, quem seria o pregador, quem abriria o culto, quem faria a introdução. Interessante que o ser humano, quando bate a curiosidade, cada um perguntava, né? E a gente, como cristão, não pode mentir, dizia, Deus sabe, quem sabe não é você, né? E assim foi, só hoje que o pessoal descobriu. Mas Deus tem um propósito. E eu confesso para vocês que mesmo antes de saber que eu seria o pregador, eu estive buscando a Deus, já faz uns 3 meses, e Deus já tinha me dado uma palavra. Só que, se não for o pregador, Ele vai me usar em outro momento e vai falar comigo. Mas aprove a Deus que Ele deu essa palavra, e ela não é uma palavra de um dia só não, é uma palavra de meses, que tem trabalhado no meu coração, amém? Você que tem sua Bíblia, eu vou pedir para você abri-la no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3, alguns versículos a seguir, aleluia. Louvado seja o Senhor. O tema dessa mensagem é a sarça de Deus. Diga para um irmão que está no seu lado, você é uma sarça de Deus. Aleluia. Você é uma sarça de Deus. Eu passo a ler então, Êxodo capítulo 3, versículos 1 a seguir. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e de jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Amém, até aí está bom. Glória a Deus. Deus, nesse ano, trabalhou muito na nossa vida, durante a Escola Teológica Calvário. E se você for perguntar para cada um dos alunos, inclusive professores, nós que tínhamos um contato uns com os outros, muito de perto, você pode perceber, você vai perceber que houve, todos passaram por grandes provas, mas louvado seja Deus que eles estão aí, que nós estamos aqui, porque esse fogo de Deus, ele não veio para consumir, ele veio para nos tornar mais forte. Então, muitas vezes eu me questionei, por que ora a gente está muito crente e ora a gente não está tão crente? Parece que a nossa oração bate no teto e volta. E eu tenho observado bastante a palavra de Deus, observado bastante gente que tem unção. E eu quero o segredo, né? A gente tem que copiar o que é bom. E eu me lembro que no começo do ETC, a pastora Jaque conversou com o pastor Vilimar, e ele brincou, poxa, nós tínhamos tantos planos, né, Serginho? Ele falou assim, né? E ela disse para mim assim, eu vou te entregar ele melhor do que quando ele chegou. Melhor do que quando ele chegou. E isso cravou uma flecha em mim. Eu disse, olha a responsabilidade. Porque a Bíblia diz assim, né? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na parte B, bem no finalzinho, diz assim, ó, credes em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando nós viemos aqui, todo homem, toda mulher de Deus que sobe aqui, ele fala uma palavra da parte de Deus. E isso cravou no meu coração. Por isso que, constantemente, meus colegas me viam dizer, é melhor terminar bem do que começar bem. Vocês são testemunhas disso. Aquela palavra foi como uma flecha. Amém? Mas eu olhando aqui esse texto, eu estava vendo que havia um fogo. Eu estava estudando um pouco sobre esse texto e no deserto, às vezes há uma combustão espontânea. Para que haja fogo, eu trabalho numa área também, além de trabalhar em outra área, eu trabalho na área de segurança de trabalho, então esse assunto a gente ensina até às vezes. Tem que ter 3 coisas pelo menos: calor, oxigênio e o combustível. A gente chama do triângulo do fogo. Então, havia calor nesse deserto, havia o combustível, que era o material que se queimava, e havia oxigênio. Então, queimava-se. Mas o interessante é que essa sarça, ela não se consumia. Cada vez mais o fogo pegava nela. E agora eu quero trazer isso para a nossa vida. Existe um 4º elemento que talvez você não saiba no fogo, que a gente ensina, né, que é uma reação em cadeia. Além desses 3 elementos, é a reação em cadeia. O que é isso? Se você, por exemplo, colocar fogo em magnésio, em titânio, em limalha de ferro, você pode abafar ele, tirar o oxigênio, ele não vai apagar. Você pode resfriar ele com água, não vai apagar. Você pode tirar ele do local, ele vai queimar e não vai apagar. A única coisa que vai apagar isso é se jogar no buraco e colocar em terra. Mas se tirar a terra, vai pegar fogo de novo. Deus está levantando uma geração assim, cheia do fogo de Deus, cheia do fogo de Deus, que não é qualquer coisinha que vai abafar o poder de Deus. Alguém falou hoje, não quero mais ir para a igreja. Não é qualquer coisinha que vai te resfriar e vai jogar uma água fria e você vai parar. Não é qualquer coisinha que diz, eu vou sair da igreja. Se você for um fogo de Deus, de verdade, lá fora da igreja, você volta e ainda está queimando. Nada vai apagar o teu fogo. Nada vai apagar o teu fogo. E ainda assim, que se te jogarem numa cova, vai acontecer como Eliseu. Só os ossos deles tinham unção e reviveu o morto que estava lá. Porque é o poder de Deus, a unção. O fogo de Deus, ele é assim. Então, ela é a reação em cadeia. Quando começa a pegar fogo num, é um braseiro. Aleluia. E Moisés, ele, por anos, ele fugiu de Deus. Foi treinado por 40 anos no Egito. Outros 40, ele saiu do Egito e foi para Midian. E eu fico a pensar, 80 anos, né, pastor? 80 anos. Parece que não tem mais propósito nenhum. E eu louvo a Deus por isso, porque a primeira coisa que nós temos que fazer para que esse fogo de Deus não se apague na nossa vida, Deus me mostrou nesse texto, no versículo 1, é estar no lugar certo, estar no tempo de Deus e um propósito de Deus na minha e na tua vida. Essas 3 coisas, no versículo 1 está aqui, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro,
seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, ao monte de Deus. Esse monte de Deus hoje significa igreja. Quando você está no local certo, na igreja, é o monte de Deus, é o Horebe, é onde Deus fala contigo. E se preciso for, ele usa até uma sarça. A sarça, para quem não sabe, é um espinheiro que ninguém dá valor, é uma árvore baixinha, cheia de espinho. Se você chegar nela, ela vai te ferir. Deus pega essas sarças. Assim, gente como eu e você, que às vezes somos cheios de defeito, e de repente, quando Ele coloca o fogo dele na tua vida e na minha vida, a unção vai pegar. Nada vai apagar essa sarça. E Deus vai te usar para falar com a igreja, com quem quer que for. Porque o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus eu sou, aleluia. Então a primeira coisa, nós temos que estar no local certo. O local certo. Moisés, ele estava no monte de Deus. O monte Horebe, ele fica numa península do Sinai, onde tem uma cadeia de montanhas. Foi onde Deus revelou os maiores segredos a Moisés. Tabernáculo, enfim, falou tudo que tinha que falar, as leis, e tudo que você vê no Pentateuco vai estar escrito. Deus revelou ali, nesse monte. E o monte Sinai, eu poderia botar até um S atrás, né? É um monte dos sinais, os sinais de Deus, na minha e na tua vida. Quando Deus te coloca na igreja, no monte de Deus, Ele começa a te dar alguns sinais. Só que às vezes nós não entendemos. Por quê? Porque às vezes o nosso coração não está muito pronto. A segunda coisa que eu vejo aqui, para estar no local certo, tem que atravessar um deserto. Moisés, ele atravessou o deserto para chegar nesse monte. Quantas vezes nós temos ouvido falar palavras sobre deserto? Quem não passou um deserto? Como nós ouvimos, deserto é lugar de passagem. Mas quem tem o fogo de Deus não vai desistir. Ele tem aquele quarto elemento, a reação e cadeia. E eu poderia dizer que esse quarto elemento é o quarto homem da fornalha, aleluia, que não queima. Aleluia. E quando você passa pelo deserto, você vai sair muito mais forte. Para estar no lugar certo precisa de esforço. Ele teve que subir o monte, com as ovelhas do sogro ainda. Subir junto. Nós estamos aqui na igreja, no lugar certo, subindo junto. Todos. O nosso alvo é o céu. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Muitas vezes nós louvamos a Deus, falamos coisas maravilhosas, e tem hora que o Espírito Santo fala comigo: isso é de coração? Será que é da boca para fora? Ou é do coração do homem para o coração de Deus? Deus fala comigo. Tem hora que eu não consigo contar algumas coisas, porque nós temos que ser verdadeiros. Deus ama um coração sincero. E eu fico pensando, eu estou nesse patamar, então Deus, Ele é Deus que quer um coração sincero. E precisa de esforço. Para estar no local certo, no monte de Deus também, saber que a ovelha, ela gosta de boas pastagens. E é no monte de Deus que tem as boas pastagens. Há uma diferença entre conhecer o Salmo do pastor e conhecer o pastor do Salmo 23. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Às vezes nós nem sabemos recitar o Salmo 23, nós falamos, o Senhor é meu pastor, mas tem um o ali, né? O Senhor é o meu pastor, o meu pastor. Esse o faz toda a diferença. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, pode acontecer isso, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Teu cajado e a tua vara me consolam, aleluia. Deus, Ele é o nosso consolador. E depois disso, no 5 é interessante: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Poderia dizer, se fosse eu que escrevesse esse salmo, eu diria, diante dos meus amigos. Mas Deus não é assim. Ele coloca diante dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus vai te dar uma unção. Uma unção na tua vida, se você crer, que os teus inimigos vão olhar e dizer, mas quem é esse homem? Quem é essa mulher? A unção de Deus caiu sobre a vida dele. Os teus inimigos vão sentar e vão querer ser teu amigo, porque Deus, Ele é um Deus de propósito.
E no final ele termina: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então esse é o Salmo 23. No monte tem pastagens. Aleluia. E eu estava vendo aqui, a visão do monte é muito melhor do que a visão de baixo do monte. Como eu estou aqui, eu consigo visualizar todas as pessoas da igreja, porque eu estou no lugar mais alto, ainda que eu seja mais baixinho, mas eu estou no lugar mais alto, nesse momento. Então eu consigo visualizar todos aqui. E quando você está no monte de Deus, na igreja, você está numa visão do reino, a tua visão muda. A visão de cima da cruz é diferente de quem anda carregando a cruz. Se eu carregar a cruz, eu vou olhar para baixo, mas se eu estou crucificado com Cristo, a minha visão é diferente, é a visão do reino. Aleluia! A tua visão tem que ser diferente. É por isso que constantemente se prega aqui na igreja: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ainda na quarta-feira o pastor Gilmar pregou uma mensagem tremenda. Eu estava um pouco ansioso, um pouco preocupado, pastor. O que vamos ministrar domingo, né? Mas Deus acalentou meu coração com aquela mensagem. Deus tem uma palavra para cada momento, e a palavra de Deus para essa noite é hoje, aleluia. Estar no local certo. E saber que o monte de Deus é um lugar santo. Moisés precisou tirar as sandálias. Isso significa, no Oriente, tirar as sandálias é sinal de respeito. Você vai no Oriente, você tem que tirar o seu calçado. Você tem que andar diferente. No monte de Deus é lugar de andar diferente. Talvez você andava do teu jeito. Quando você começa a andar no monte, chegar no monte de Deus, na igreja, Deus vai te fazer andar diferente, aleluia. No Horebe é lugar de ministração, é lugar de mudança de vida. É tempo de ouvir a voz de Deus. E a outra coisa, Moisés estava no tempo certo. Deus, ele nunca chega atrasado, nunca chega adiantado. E quantas vezes nós queremos apressar Deus? Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Tem até um versículo que fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E se você pegar o seguinte, diz assim, ó, porque o diabo, o vosso adversário, então o diabo trabalha na ansiedade, ele tira o tempo de Deus. O vosso adversário anda bramando em derredor de vós como leão, buscando a quem possa tragar. E a resposta está no versículo 9. Portanto, resisti firmes na fé, porque as mesmas aflições se cumprem entre todos os irmãos do mundo. Então a fé é saber esperar o tempo de Deus e tomar posse da promessa, ainda que ela não ocorreu, mas já tomar, porque ela vai se manifestar. Não tem como não se manifestar se eu buscar essa promessa. E o tempo, ele serve para algumas coisas: para crescer, para nascer, para crescer, amadurecer e frutificar. Por isso que o salmista, Salmo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele fala de três coisas ali, né? Três nãos. Nem se detém dos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aí no 3, há a promessa, né? Ele será como uma árvore à beira de ribeiros, cujas folhas não caem, o vento não vai te abalar, que dá o fruto na estação própria, e tudo, alguma coisa ele disse, né? Uma coisa ou outra, 50%, ele disse, tudo que fizer prosperará, aleluia. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. O tempo ele serve para isso: nascer, crescer, amadurecer e frutificar. Também serve para cicatrizar feridas. Às vezes você se machuca. Eu tenho uma cicatriz bem pequenininha no braço, ela não me dói mais, mas toda vez que eu olho para ela, eu vejo, eu machuquei isso aí no arame, bem pequenininha, mas ela foi curada. Então o tempo ele serve para a gente cicatrizar feridas. E em Números 23, 19 diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria? Falaria e não confirmaria? Se o Senhor falou algo para ti, Ele não vai dizer diferente. Ele falou, é ponto final. Agora, você pode esquecer dos propósitos de Deus, mas Deus nunca. Você tem promessa, eu tenho promessa. Uma vez eu estive ministrando lá na Limeira, num encontro de obreiros, e o pastor Gilmar olhou bem firme para mim. Ele disse assim: Sérgio, lembra, pastor? Você precisa pregar na igreja.
E eu disse assim, mas pastor, tem tanta gente melhor, mais qualificada. Ele me deu uma bronca, assim no bom sentido, né? No jeito dele. Por quê? Porque às vezes nós temos que crer na promessa. Temos que crer na promessa. Não devemos ser convencidos, mas devemos estar confiantes que o Senhor está conosco. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do tempo. O homem pode ter inventado um relógio, a hora, mas o tempo sempre é de Deus. Aleluia. E com o passar do tempo vai haver cansaço e desgaste. Isso é natural. Mas, o que a Bíblia fala em Isaías 40, 29 em diante? O Senhor dá vigor ao cansado. E multiplica as forças àquele que não tem nenhuma força. E diz ainda no 30 assim, os jovens, não estou falando para os jovens dessa igreja não, né? Os jovens, eles descansarão e certamente cairão. Mas, e eu gosto demais quando Deus fala mais, né, pastor? Quando ele diz mais, é porque assim, não importa isso aqui. Vamos dar uma conclusão nisso aí. Isso aqui joga para o lado e agora vamos dizer o que eu penso da igreja, o que eu quero com os meus filhos. Ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é para quem espera no Senhor. Se você está esperando no Senhor, fica tranquilo. Como pregou o pastor Irineu aqui, vai acontecer. Se você não vai voar, você vai correr. Se você não correr, você vai andar, mas vai acontecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. E é claro que com o tempo a vida é feita de ciclos. A semana começa no domingo, na segunda tal, e volta para o domingo. Então a vida ela tem os seus altos e baixos. Agora, se qualquer coisa nós desfalecermos, nós não alcançaremos a promessa. Nós não alcançaremos. Então o tempo vai ter tribulação na minha e na tua vida. Todos nós, de uma forma ou de outra, vamos passar por algumas situações difíceis. E voltando a falar do ETC, muita gente perdeu parente, madrasta, mãe, irmão, irmã. Alguns faliram, outros não tinham, quando nos confidenciaram que não tinham nem o que comer, mas Deus proveu. Mas muitas vezes nós pedimos um milagre. Senhor, eu quero andar no milagre. E para que ocorra um milagre, vai ter que acontecer uma situação impossível de se resolver. Senão, não é milagre. Nós nem sabíamos, às vezes, o que pedimos. Senhor, eu quero andar nos teus milagres. Espera aí, então vamos dar uma tua causa bem difícil para te provar que eu sou o teu Deus. Mas há uma situação impossível. Senão, qualquer um resolve. O amigo resolve, o médico, sei lá. Mas o milagre, o nosso Deus ele resolve. Mas às vezes nós nem sabíamos o que pedimos. Por isso que às vezes Deus fala, que às vezes a gente não sabe como pedir. Muitas coisas. A nossa oração às vezes é uma oração de mendigo, né? Muitas vezes. Ou a gente, se der, Senhor, se for da tua vontade, nós temos que determinar. E há um tempo certo para todas as coisas. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Em Jeremias 1,12 diz assim, que o Senhor mesmo diz, eu velo por cumprir a minha palavra. Em Isaías 55, 10 e 11, gosto demais desse versículo, diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, sem regar a terra, produzir, brotar, dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deus tem promessa, vai cumprir na tua vida, vai cumprir. Vai cumprir. 2012 não acabou ainda. 2012 não acabou. Aleluia. Glória a Deus. Além de, para nós estarmos com o fogo de Deus, buscando a Deus, cheios do Espírito Santo, além de estar no lugar certo, no tempo de Deus, no tempo certo, nós temos que estar sensível ao propósito de Deus. Interessante, eu estava meditando sobre isso. Moisés, ele nasceu, foi jogado num cesto, você sabe a história, ele foi livre das águas, né? Deus poupou a vida dele, a filha do faraó cuidou dele por um tempo. Deus falou com ele, agora na sarça, no fogo. Ele atravessa o Mar Vermelho e você sabe a história. Por isso que em Isaías 43, 2 diz assim, se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Moisés estava na água lá,
Deus estava com ele. Os rios não te submergirão. Moisés atravessou o Mar Vermelho, não se afogou. E ainda diz assim, e o fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. O fogo de Deus, ele não veio para me consumir nem te consumir, mas pelo contrário, para nos provar e nos deixar muito mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Então, mas como saber o propósito de Deus na minha vida e na tua vida? Quantas vezes eu pergunto assim: Deus, o que tu queres comigo? Espera no Senhor. Aqui, Tudo que eu e você precisamos está aqui. Então, quando Moisés ele entendeu que Deus tinha um propósito com ele, ele foi grandemente usado no final da sua vida. Mas enquanto ele fugiu de Deus, o que aconteceu? Ele não foi príncipe do Egito. Não foi príncipe do Egito. Lá em Midian, ele nem era um sacerdote. Ele pegava só as ovelhas do sogro. Ele vivia uma vida medíocre, se podemos assim dizer. Mas a partir do momento que Deus o chamou, Deus disse para ele: olha, eu serei contigo. Tudo mudou na vida de Moisés. Aquela chama, aquela sarça, fez toda a diferença na vida de Moisés. Oh, aleluia. Deus está dizendo para mim agora: tem coração que precisa ser acendido nessa noite. Não arde mais por as almas. Aleluia. Deus está querendo levantar vidas aqui. Que o coração bata diferente. Que o coração bata diferente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus quer uma igreja em que ame o evangelismo, em que arda o coração pelas almas, e que seja uma chama ardente. Porque o eu sou vai te usar. Vai te usar. Aleluia. E eu fico imaginando Moisés com 80 anos, pensou: já deu meu tempo, manda outro, ele disse. Quando Deus chamou Moisés, ele deu 5 desculpas, se você perceber ali. A primeira desculpa que ele disse assim: olha, quem sou eu? Como eu disse, né, pastor? Quem sou eu? Deus falou assim: eu serei contigo. A segunda desculpa que ele disse assim, até anotei aqui: que devo dizer? Diz assim: diz que o eu sou veio visitar vocês, o povo. A terceira desculpa que ele disse: não crerão em mim. O que Deus fez? O que tu tens na tua mão? Uma vara. Joga no chão. Jogou, virou uma cobra. Moisés fugiu da cobra. Deus quis mostrar que Moisés estava fugindo há muito tempo de Deus. Muito tempo. Talvez você está fugindo há muito tempo de Deus. Não, isso não é para mim, deixa eu aqui. Não estou me vendo, tá bom. Eu fiz isso. Eu fiz isso há muito tempo. Sempre que me convidava, eu queria ser lá Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Salmo 139 diz assim: tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me... Deus está sondando corações. Continua dizendo assim: tu conheces o meu levantar e o meu assentar. Aleluia. De longe entendes os meus pensamentos. Não precisa estar perto de Deus, de longe Ele entende os meus pensamentos. E continua dizendo: tu conheces o meu andar e o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Deus sabe o teu caminho, sabe onde você tem andado. E no 4, ele diz assim: antes que a palavra chegue à minha língua, Ele já conhece toda. No 5 diz: tu me cercas em volta e a tua mão está sobre mim. Deus está com as mãos sobre você. Ele está te cercando. Você tem fugido, eu tenho fugido muitas vezes, mas Deus quer mais de mim e de você. Deus não chamou só para a gente ficar aí no banco. Deus nos chamou para ser um ganhador de almas. Aleluia. Não precisa ser um pregador, se você mas Deus quer você frutificando. A árvore que não frutifica, Jesus falou, é lançada ao forno. Nós temos que frutificar de alguma maneira. Eu não sei qual é o teu fruto, mas Deus sabe. Aleluia. Outra coisa interessante que eu vejo aqui no propósito de Deus é que não foi nós que escolhemos estar aqui, foi Deus que escolheu que nós estivéssemos aqui. Deus te escolheu, Deus me escolheu para que nós estivéssemos aqui. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, assim, não foste vós que me escolhestes,
mas eu escolhi a vós. Eu os nomeei. Deus disse que eu te dou um nome. Eu nomeei. Para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Para que tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Deus te escolheu para frutificar, te nomeou, e disse assim, ó, tudo que pedirdes em nome dele, ele o fará. Glória a Deus. E quem tem propósito de Deus é guardado pelo Senhor. Quantos quase na tua vida, se você começar a lembrar, já aconteceu quase acidente, quase isso, quase aquilo. Deus tem te guardado. O salmista, numa situação de grande perigo, ele diz assim, ó, Salmo 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Somente quem pede socorro é quando está em apuros, senão ele poderia pedir ajuda, uma mãozinha, como a gente diz, né? Me dá uma força aí. Ele pediu socorro. Somente quem pede socorro é que está desesperado, que precisa de algo urgente. E o versículo 2 continua dizendo assim, ó, o Espírito Santo testifica no coração, Deus é fiel, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele continua dizendo assim, ó, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não está dormindo, mas não tem problema. E ele continua dizendo, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída para sempre. Aleluia. Quando você entrou aqui, Deus já estava guardando. Quando você sair, Deus vai te guardar. Quando você nasceu, Deus já estava te guardando. Quando você for, Deus vai te guardar. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. É para Ele. É para Ele. Aleluia. Então nós temos que estar, para manter a chama acesa, nós temos que estar no lugar certo, no tempo certo, com o propósito certo de Deus. E a outra coisa é estar sensível à voz do Espírito Santo. Estar sensível. Mas como eu estou sensível à voz do Espírito Santo? Muitas vezes, esses dias eu estava buscando a Deus e Deus ministrou no meu coração que nós escolhemos a distância que queremos estar de Deus. Nós escolhemos a distância que queremos estar de Deus. Você escolhe. Se eu estou a 3 metros de alguém e eu falo baixo, ele não vai me escutar. Mas se eu estou próximo dele, eu posso sussurrar. Deus pode sussurrar no teu ouvido que você vai ouvir e Deus vai te dar uma direção. Você escolhe a distância que quer estar de Deus. Você escolhe, eu escolho. E nesses dias atrás eu estava lá na minha empresa, na nossa empresa, trabalhando lá, e de repente eu estava andando e tinha um moço, um vigilante lá. Eu não o conhecia muito bem, só sabia que ele estava lá, e o Espírito ministrou assim, diz para ele que ainda tem azeite. Eu disse, vou falar isso? Manda dizer que ainda tem azeite. Aí eu disse, não vou dizer não. Aí eu nem conheço o rapaz, o que ele vai pensar de mim? Que linguagem é essa? E nós da igreja sabemos que ainda tem unção, né? E eu fui para a minha sala. E quando eu passei de novo, disse para ele que ainda tem azeite. Eu disse, olha, chamei o nome do moço lá, disse, comecei a conversar, enrolar, disse, olha, eu vou dizer de uma vez. Não sei se tu crê ou não. Eu disse, Deus mandou dizer para ti que ainda tem azeite. Eu com 1,65 m, aquele homem de 2 metros e alguma coisa. Me abraçou, disse, meu Deus, o que vai acontecer? Começou a chorar e chorar e chorar. E ele me contou a vida dele. Que eu era a terceira pessoa que estava dizendo isso para ele. Eu era a terceira pessoa. Ele tinha saído dos caminhos do Senhor, a vida dele estava toda atrapalhada. E Deus estava chamando ele de volta, aleluia. Deus está te chamando de volta. Não importa o que o mundo te diga. Não importa. Deus está te chamando de volta. Esses dias eu estava lendo alguma coisa a respeito da União Soviética. E algo me chamou muita atenção. Eu quero te contar isso para você levar para a tua vida e traduzi-la no mundo espiritual. Na União Soviética ela foi destituída, então ela saiu algumas repúblicas.
E uma das repúblicas da União Soviética é a Ucrânia. Então, foi feito umas eleições e o candidato da situação, né, estava com um percentual e o da oposição com mais de 10% a mais. E quando foi aberto as urnas, eles disseram que o candidato da situação tinha ganho. Mas todo mundo, pelas pesquisas, e tudo indicava que o candidato da oposição ganharia. E eles começaram a noticiar isso em 2004. Começaram a noticiar essa notícia na TV. E de repente, tinha uma tradutora, aquelas que traduz Libras. Ela escutou e disse, não, é uma moça, Natália Dmitri. Ela disse, eu não vou noticiar isso. Ela começou a dizer, é mentira. Todo mundo olhava para a telona e tinha ganho o candidato da situação. E ela disse, não, eu não vou noticiar isso, isso é mentira. E ela começou a dizer, não acreditem, eles estão forjando a seleção, eles estão mudando. E daqui a pouco os surdo-mudos começaram a se comunicar com SMS e toda a tecnologia que nós temos, Twitter e sei lá o que comunicaram. E aquela eleição foi anulada. Porque alguém resolveu não olhar para a telona, mas olhar para o cantinho da tela e disse, não, eu não aceito isso. Não é isso que o mundo quer me dizer que eu vou aceitar, porque o meu Deus é diferente. Eu vejo ele num cantinho da tela, mas eu vejo Deus. E fizeram novas eleições na Ucrânia. Adivinha o resultado? O Viktor Yushchenko tomou posse. Porque uma menina resolveu não traduzir a mentira. Ela falou a verdade. Quando eu e você falamos a verdade, ainda que o mundo mostre aquela telona dizendo que tudo não vai dar errado. Você diz, não é assim. Não é assim que Deus faz. Deus muda tudo. Até uma eleição que já estava pronta para aquele governante assumir. Então, Deus ele tem um propósito, nós temos que estar sensíveis. E Deus ele nos chama pelo nome. O diabo às vezes ele dizia pai disso, pai daquilo. Deus disse assim, Moisés, chamou 2 vezes. Quantas vezes Deus tem chamado você já? Não me responda, pense. Quantas vezes Deus tem te chamado para alguma coisa e você diz, não é tempo, não é comigo, eu não quero. Eu creio que Deus quer levantar muita gente, mas já tem gente demais. Já tem aquele que já faz isso, faz aquilo. Eu não sou tão necessário. Você é necessário sim. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Mas eu já estou passando a idade. Não tem problema. A tua experiência vai fazer diferença. Aleluia. Glória a Deus. E nós até aprendemos que quando se acendia o candelabro lá no tabernáculo, que tinha uma espevitadeira, né, que tirava aqueles torrões, né, pastora? Tirava aquilo lá e o fogo acendia. E eles disseram que nós do ETC tinha que ser essa espevitadeira, que arrancava aqueles torrões e o fogo voltava, né? Essa turma não foi levantada esse ano só para ficar aí. Pode ter certeza que a pastora Jaque, ano que vem, pelo pouquinho que eu conheço dela, ela vai ser espevitadeira. Você vai ser o candelabro de Deus, vai ser luz do mundo, aleluia. Você também. Esses projetos que a igreja tem. Mas eu não preciso. Precisa. Porque o conhecimento e a unção junto faz toda a diferença, aleluia. A unção é importantíssima, é de Deus, mas a unção e o conhecimento ninguém te segura, aleluia. Ninguém te segura. Glória a Deus. E Deus chamou 2 vezes então Moisés. Moisés, ele deu aquelas 5 desculpas. Mas deixa eu te falar um negócio. Para cada desculpa que você tem, fique tranquilo. Deus tem mais do que uma resposta. Deus tem mais do que uma resposta. Aleluia. E a outra coisa que... O terceiro ponto que eu quero colocar aqui, além do local certo, o tempo certo, o propósito de Deus, a sensibilidade ao Espírito Santo... Deus, ele vai usar, sabe quem? A sarça. Sabe quem é essa sarça? Eu e você. Poderia usar uma árvore mais bonita? Uma palmeira, um cedro, uma oliveira. Poderia, né? Mas Deus pega aquela sarça, cheia de espinho, com problema, e diz, sabe de uma coisa? Eu vou colocar fogo nisso aqui, ó. Eu quero ver o bombeiro que vai apagar isso.
quero ver o bombeiro que vai apagar isso. Quando eu coloco fogo, sai de baixo. Não adianta desculpa. Deus quer pegar essa sarça que somos eu e você e fazer a diferença. Uma sarça comum não faz diferença nenhuma, mas uma sarça que quando arde aqui no coração faz toda a diferença. Moisés teve que parar, disse: eu preciso ver essa grande visão. Quando ele chegou lá, espera um pouco, Moisés, esse lugar é santo. Agora eu vou fazer um grande propósito na tua vida. E Deus falou tudo que precisava falar para ele. E a sarça, ela é da família das fabáceas, que é da mesma família da acácia que foi construído o tabernáculo. É interessante isso, né? Da mesma família que foi construído o tabernáculo, da acácia. Nós somos da mesma família. Como diz o meu irmão Márcio lá atrás, nós somos da mesma linhagem, né, Márcio? Aleluia! Deus quer usar cada uma dessas sarças para fazer toda a diferença. Aleluia! Deus, quando Ele toca na tua vida, não há bombeiro que vai apagar esse fogo. Mas nós temos que crer. E quando Moisés ele pediu sinal para Deus, ele pegou e virou aquela cobra e ele disse assim: coloca a tua mão no peito. Moisés colocou a mão no peito, ele viu a mão leprosa. Sempre a lepra na Bíblia significa o pecado. Ele enxergou o pecado dele, ele disse: coloca de volta, eu vou te limpar todo o pecado, eu vou te santificar. Deus quer santificar eu e você, para fazer toda a diferença. E ainda o clamor do Egito até hoje está acontecendo. Como assim, Sérgio? O Egito significa o mundo. Almas e vidas têm clamado aí. E Deus está esperando que uma sarça como eu e você sejamos a voz de Deus. Arda no coração. Pastor Gilmar sozinho, por mais que ele pregue, ele vai alcançar um contingente, um número de almas. Mas se isso for multiplicado, sai de baixo, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. E aquela sarça então, ela mudou a vida de Moisés. Mudou a vida de Moisés. Talvez hoje você se sinta assim, uma sarça que não tem valor. Muitas vezes você sente: eu estou tão ferido, estou tão machucado. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o meu fogo vai cair sobre ti. O meu fogo vai cair sobre ti. Talvez você chegou aqui triste e disse assim: olha, eu estou tão fraco espiritualmente, que se ele está falando isso porque ele não conhece a minha vida. Jesus fala assim em João 6,35: eu sou o pão da vida. Jesus quer te dar vida. Você pode estar fraco, mas a palavra de Deus é o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Daqui a pouco nós estaremos tomando a Santa Ceia. Jesus quer te dar vida. Talvez você chegou aqui e diz: olha, eu não vejo mais saída, eu não enxergo mais uma luz no fim do túnel. Jesus em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Deus quer te fazer enxergar coisa que você não está vendo ainda. Em cima do monte, a visão é melhor. A visão é melhor. Talvez você chegou aqui e disse assim: mas olha, todas as portas da minha vida se fecharam. Deus diz assim: eu sou a porta, não uma porta, a porta. Talvez você se sinta aqui como uma ovelha sem pastor. Jesus em João 10,11 diz: eu sou o bom pastor. Ele vem: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, pois Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Talvez você chegou aqui e disse: mas eu estou morto espiritualmente. Ele não sabe dos meus pecados. Jesus, em João 11,25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Mas ele não conhece meu pecado. Deus conhece. O sangue de Jesus é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Muito maior. Mas eu estou perdido, eu não sei mais o que acreditar. Olha, eu nem sei mais se eu quero viver. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho para te colocar na direção. Eu sou a verdade para te mostrar aquilo que tu nunca aprendesse, mas eu vou te mostrar diferente.
E Jesus diz ainda assim: eu sou a vida. Vou te dar uma vida diferente, uma vida e vida em abundância. Mas eu não tenho mais alegria na minha vida. Jesus diz assim em João 15:1: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Por que ele falou verdadeira, né? Podia só dizer videira. Certamente existem videiras falsas. Certamente existem videiras falsas. E a videira, ela, claro, que dá a uva, que fabrica o vinho, que significa alegria, que o pastor Gilmar tanto prega aqui. A única alegria, você pode encontrar diversão no mundo, mas a alegria só em Jesus. Só em Jesus. Só nele. Ele foi aquele que nos tirou, como diz em Colossenses 1:13, ele nos tirou do reino das trevas, ele colocou no reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. No 14 diz: a saber, a remissão dos pecados. No 15 diz assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No 16 continua dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus ou na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, potestades, principados, dominações, tudo foi feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o teu Deus, o Deus que vai mudar a situação. Marque essa data, marque esse ano de 2012, ele não acabou ainda. Não acabou ainda. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você nessa noite disse: mas olha, eu não sinto mais Deus. Não sinto mais Deus. Eu estou morto espiritualmente. Talvez tenha gente assim. E mesmo que eu dissesse que eu estou sentindo Deus, ou não dissesse, Deus está aqui. Ele não precisa dizer que eu sinto ou não sinto. Deus, ele está nesse lugar, porque essa é a casa de Deus. É a casa de oração. E se é casa de oração, é casa de resposta. Aleluia. E quando eu pisei aqui, eu senti algo diferente. E Deus faz isso não porque é para mim, ou para o pastor Gilmar, ou para a pastora, mas às vezes é por causa que, será que Deus está comigo? E diz: eu sou contigo. A presença dele aqui nesse lugar é tremenda. Eu quero te convidar, você, que há muito tempo tem fugido de Deus, faça um voto de verdade com Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Talvez você tenha se achado uma sarça sem valor. Você feriu tanta gente que foi ferida. Você não se acha nem digno daqui a pouco de participar da Santa Ceia. Sabe? Eu vejo você por fora, mas o Espírito te conhece por dentro. Ele te conhece tão bem, melhor que você mesmo. E sabe por que você está aqui? Não é só para passar tempo. Não é só para vir mais um culto. Não é só para escutar o louvor, para ouvir mais uma palavra, mas é para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero orar por você, que quer fazer de novo. Mas eu fiz tantas vezes uma aliança com Deus, não importa. Não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você levanta. O que importa é quantas vezes você levanta. Faça um propósito com Deus. Nós somos muito de propósito e às vezes não somos de metas. O que é o propósito? É o macro, é o grande. Mas faça uma meta. Olha, eu vou, como o pastor Gilmar um dia me ensinou: Sérgio, os primeiros 15 minutos, dê para o Senhor. É muito? Não é. É difícil? Não é tão difícil do que eu fazer um propósito de orar 2 horas. Mas a primícia. E eu tinha passado por uma situação muito difícil. E ele me disse outra coisa. Às vezes eu nem falo para ele, pastor, mas isso crava. Poderá o homem ser mais fiel do que Deus? Você pode ser mais fiel do que Deus? Nunca. Se ele prometer alguma coisa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai fazer. Eu vou estar orando por você. Você não precisa vir aqui na frente, pode ficar no seu lugar. Só levante sua mão. Você que se sentiu tocado, você que sentiu que Deus falou contigo. Pai,
Tu sabes, Senhor, quem são essas vidas, Pai. Tu conheces o seu coração. Tu sabes que às vezes por fora, Deus, aleluia, elas estão até sorrindo, mas o seu coração está sangrando, Deus. Aleluia, Deus. Tu conheces, Pai, cada situação, causas impossíveis. Oh, Deus, Tu trouxestes aqui, Senhor, não para me ouvir falar, porque a palavra sempre é Tua, não é minha, Pai. A palavra é Tua, Senhor, e Tu és fiel à Sua palavra. Pai, começa a ministrar em cada vida, Senhor. Derrama, Senhor, o novo de Deus, Pai. Começa, Pai, a resgatar, Senhor, como nós temos falado aqui, aquilo que foi perdido. A resgatar, Pai, aquilo que não parece que não tem mais jeito, Pai. Sabe, aquela chama que já não acende mais, parece que já é cinza. Oricanda lava, charadaias. Oh, Guiastuquiamalaias. Deus, começa a acender de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. De novo, Senhor. Senhor, que nós possamos vir à Tua casa como se fosse a primeira vez e a última, Deus. A primeira e a última, Deus. Ah, Deus, começa a ministrar na nossa vida, Pai, aqueles segredos que Tu tens preparado para nós, Deus. Derrama, Senhor, uma unção grande, Senhor. Porque Tua palavra diz, Senhor, que aquilo que nós nem sabemos, nem vimos, nem ouvimos, nem chegou ao nosso coração, são estas a que Tu tens preparada para nós, aleluia, Pai. Começa, Pai, a transformar vidas, Pai. Derrama a Tua unção, a Tua glória, a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai. Ah, Espírito Santo, Tu sabias exatamente quem deveria estar aqui. Tu sabias exatamente o que seria falado. Tu sabias exatamente quem deveria ouvir. A palavra sempre é boa, mas prepara a terra, o coração dessas vidas, Pai, para serem impactados pela Tua presença. Ah, Espírito Santo, que nós sejamos que nem João, o apóstolo João, que colocava, Senhor, a cabeça no peito de Jesus e ouvia até as batidas do coração dele, Deus. Nos dá essa intimidade contigo. Fala, Pai, fortemente aos nossos corações, que nós possamos escutar até o Teu sussurrar. Aleluia, Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviarão, profetas se renderão, mas nessa noite, aleluia, eu profetizo. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses, aleluia. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando, aleluia.